Talvez o dinheiro não esteja longe de você. Talvez ele esteja apenas esperando você parar de empurrá-lo para longe com medo, ansiedade e resistência. Existe um momento silencioso em que a vida começa a mudar. É quando você para de lutar contra tudo, para de repetir que nada dá certo, para de afirmar que dinheiro é difícil e começa a dizer para o universo: eu estou aberta para receber. Não como mágica, não como promessa vazia, mas como uma mudança profunda na sua energia, na sua mente, nas suas escolhas e na forma como você se permite receber. Respire fundo. Talvez este vídeo tenha chegado até você porque uma parte sua está pronta para parar de resistir. Você já percebeu que, às vezes, quanto mais a gente se desespera por dinheiro, mais distante ele parece ficar? A mente entra em urgência, o corpo entra em tensão, o coração perde a leveza e a alma começa a olhar para tudo pelo filtro da falta. Falta dinheiro, falta oportunidade, falta resposta, falta segurança, falta saída. E sem perceber, começamos a repetir uma energia de fechamento. A pessoa diz que quer receber, mas se sente culpada quando recebe. Diz que quer prosperar, mas desconfia de toda a oportunidade. Diz que quer uma vida melhor, mas se acostumou tanto com a luta que sente medo quando algo começa a ficar mais leve. Porque muitas vezes a resistência não parece resistência. Ela parece prudência, parece proteção, parece controle, parece eu só estou sendo realista. Mas lá no fundo pode ser medo. Medo de tentar de novo, medo de se frustrar, medo de acreditar e nada acontecer, medo de receber e depois perder, medo de prosperar e não saber sustentar essa nova fase. E então a pessoa se fecha. Ela não percebe um convite, não responde uma mensagem, não divulga o próprio trabalho, não cobra com firmeza, não aceita ajuda, não se permite imaginar uma realidade melhor. E depois se pergunta: por que nada muda? Mas talvez a pergunta mais profunda seja: onde eu estou fechando a porta sem perceber? Existe uma verdade espiritual simples. Aquilo que você segura com medo não circula. E dinheiro é circulação. Dinheiro circula em forma de trabalho, ideias, vendas, serviços, presentes, oportunidades, conexões, soluções, convites e movimento. Quando você resiste, você não bloqueia apenas o dinheiro. Você bloqueia a percepção dos caminhos por onde ele poderia chegar. O universo pode soprar uma ideia, mas se você está presa no medo, você ignora. A vida pode abrir uma conversa, mas se você está fechada, você não continua. Uma oportunidade pode aparecer, mas se você acredita que não merece, você recua. O subconsciente não responde apenas ao que você deseja. Ele responde ao que você repete, ao que você sente, ao que você aceita como verdade, ao que você imagina todos os dias, ao que você declara sobre si mesma. Se todos os dias você diz: dinheiro nunca vem para mim, tudo é difícil, eu nunca tenho o suficiente, comigo nada funciona, eu não consigo, eu não mereço, a sua mente começa a procurar provas dessa realidade. Mas quando você muda a palavra interna, você muda o campo de percepção. Em vez de perguntar: por que nunca tenho o suficiente? Você começa a perguntar: por onde a prosperidade pode entrar hoje? Em vez de dizer: é impossível. Você começa a afirmar: eu aceito enxergar novos caminhos. Essa mudança parece pequena, mas ela é profunda, porque a vida se move onde existe espaço. Quando você para de resistir, você começa a notar sinais, ideias, convites, possibilidades e movimentos que antes passavam despercebidos. Dinheiro inesperado pode vir de muitas formas. Pode vir por uma venda, por um trabalho extra, por uma negociação, por um reembolso, por uma indicação, por uma nova ideia, por uma conversa, por uma oportunidade que você ainda não tinha considerado. O ponto não é controlar exatamente como virá. O ponto é parar de fechar todas as portas antes mesmo que elas apareçam. Imagine um rio. A água sabe se mover. Ela contorna pedras, atravessa curvas
encontra frestas e segue seu caminho. Agora imagine que você constrói uma barreira no meio desse rio. E depois olha para a água paradas e ele pergunta: por que o fluxo não chega até mim? A resistência é essa barreira invisível. Ela é feita de pensamentos como: eu não mereço, comigo não acontece, dinheiro é sofrimento, receber é difícil, eu preciso controlar tudo, não posso confiar, não existe saída. Cada pensamento desses é como uma pedra no rio. Uma pedra talvez não bloqueie tudo, mas várias pedras, repetidas todos os dias, começam a interromper o fluxo. E então a prosperidade não para porque você foi esquecida. Ela apenas não encontra espaço. Mas quando você começa a retirar uma pedra por vez, o fluxo volta. Talvez no início venha pouca água, depois um pouco mais. Depois o rio encontra força. A prosperidade também é assim. Ela nem sempre começa como uma grande virada. Às vezes começa como uma ideia pequena, uma conversa simples, um insight, uma vontade de organizar as finanças, uma coragem de oferecer algo, uma mensagem que você decide responder, uma oportunidade que antes você teria recusado por medo. Parar de resistir não é desistir, é parar de brigar com a vida, é agir com mais presença e menos desespero, é fazer a sua parte sem declarar guerra contra o tempo, contra você e contra o dinheiro, é confiar sem ficar parada, é se abrir sem perder a responsabilidade. Quando você se abre para receber, você não se torna passiva, você se torna disponível. E uma pessoa disponível percebe melhor, escolhe melhor, fala melhor, age melhor, recebe melhor. Agora, se puder, respire fundo, solte os ombros, relaxe o maxilar. Deixe o seu corpo entender que você não precisa resolver tudo neste segundo. Inspire lentamente e, ao inspirar, pense: eu abro espaço. Agora expire devagar. E ao expirar, pense: eu solto a resistência. Mais uma vez. Inspire. Eu permito novos caminhos. Expire. Eu libero o medo de receber. Agora imagine uma porta à sua frente. Essa porta representa a sua relação com o dinheiro. Talvez ela tenha ficado fechada por muito tempo. Talvez você tenha tentado protegê-la com medo, controle, culpa e frases antigas que ouviu e repetiu sem perceber. Visualize-se chegando perto dessa porta. Você não precisa arrombar, não precisa forçar, não precisa provar nada. Apenas coloque a mão sobre essa porta e diga, em silêncio: eu estou pronta para uma nova relação com a prosperidade. Agora veja essa porta se abrindo devagar. Do outro lado, existe uma luz suave. Essa luz representa clareza, ideias, oportunidades, equilíbrio, merecimento, sabedoria e ação inspirada. Permita que essa luz entre no seu peito. Permita que ela dissolva a frase antiga: dinheiro não vem para mim, e substitua por uma nova verdade: eu estou aberta para reconhecer, receber e sustentar a prosperidade com sabedoria. Respire mais uma vez. Sinta que você não está pedindo a partir do desespero. Você está se alinhando a partir da confiança. Agora repita comigo, mentalmente ou em voz alta: eu paro de resistir ao bem que deseja chegar até mim. Eu libero o medo de receber. Eu permito que o dinheiro encontre caminhos honestos, claros e abençoados até a minha vida. Eu não preciso controlar todos os detalhes para confiar no movimento da prosperidade. Eu mereço viver com mais leveza, segurança e abertura. Eu reconheço oportunidades que antes eu não conseguia ver. Eu ajo com sabedoria quando uma porta se abre. Eu sou grata pelo dinheiro que chega. Eu sou grata pelo dinheiro que circula. Eu sou grata pelo dinheiro que me ajuda a construir uma vida melhor. Eu libero a culpa de prosperar. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu aceito uma nova relação com a abundância. Eu solto a resistência. Eu aceito a expansão. Eu permito o fluxo. Antes de terminar, guarde isso. Prosperidade não combina com guerra interna. Quando você se culpa, se desespera e afirma que nada muda, você fecha o campo da percepção. Mas quando você respira, se reorganiza
e escolhe uma nova palavra, algo começa a mudar, a sair mas mudar. Talvez primeiro dentro, depois fora. Primeiro na sua energia, depois nas suas escolhas. Primeiro na sua visão, depois nos seus resultados. Hoje, observe onde você está resistindo. Você está resistindo a receber ajuda, a cobrar melhor, a vender, a aparecer, a aceitar uma ideia, a tentar de novo, a acreditar que uma nova fase pode começar? A prosperidade não precisa chegar pelo caminho que você imaginou. Ela pode chegar por uma porta nova. Mas para isso, você precisa parar de viver como se todas as portas já estivessem fechadas. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu solto a resistência e permito o fluxo da prosperidade. Que essa frase seja um pequeno decreto de abertura para somar a sua mente, para o seu coração e para os caminhos que ainda podem se revelar. E lembre-se, você não está atrasada, você não foi esquecida, você está aprendendo a receber de uma forma nova. Quando estiver pronta, volte suavemente, movimente as mãos, movimente os ombros, sinta os pés e leve esta energia com você. Se essa prática fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu estou aberta para boas oportunidades. E sempre que sentir que está voltando para a dúvida, volte para este vídeo, coloque seus fones e escute novamente. Porque você não precisa forçar. Você pode respirar, você pode confiar, você pode se abrir. E boas oportunidades podem encontrar você.